Olá, meu nome é Fernando Moreira, sou juiz da 2ª Vara Civil e Criminal da comarca de Sidrolândia, sou mestre em Direito Civil pela Universidade Estadual de Londrina e nos separei para conversarmos nesse momento sobre os novos danos. Os danos, eles surgem a cada dia, a evolução da nossa sociedade faz surgir novos danos a todo momento. E esses danos chegam ao Poder Judiciário pedindo uma imediata solução. E como resolver esses danos? São muitos os novos danos e nós vamos conversar no segundo bloco desse programa. Nesse primeiro bloco, nós vamos falar sobre os danos clássicos na responsabilidade civil. E quais são eles? São os danos patrimoniais e o dano moral. Os danos patrimoniais, eles se dividem em dano emergente e lucro cessante. Eles estão previstos lá no artigo 402 do Código Civil. Diz o artigo 402 que dano emergente é o prejuízo efetivamente sofrido pela vítima. Já o lucro cessante é aquilo que a vítima deixou de ganhar, é aquilo que a vítima deixou de lucrar. Então, se nós pensarmos num caso de um taxista que sofreu um acidente por uma conduta imprudente de um outro motorista, ele teve prejuízos com a lataria do seu veículo, teve prejuízo de mecânica, teve lesões corporais em virtude daquele acidente. Então ele sofreu, por exemplo, um corte, precisou ser submetido a um procedimento médico, teve que comprar medicamentos. E onde estão esses danos? Rememorando, o dano emergente está nesses gastos efetivamente que o taxista teve com o reparo de seu veículo, os gastos com funilaria e os gastos que ele teve também com o tratamento e toda a medicação que ele precisou fazer uso. E o lucro cessante, durante o período em que ele ficou se recuperando desse acidente, ele deixou de trabalhar. E se ele deixou de trabalhar, ele também deixou de lucrar. Então, o lucro cessante está aí, no gasto, no valor que ele deixou de receber. E esse valor também é reparável. Em relação aos danos clássicos, materiais, o dano emergente, então o lucro cessante, me parece que não há muita dúvida, não há questões novas a abordar. Já em relação a outro dano clássico, que é o dano moral, em vigor desde a Constituição de 1988, expressamente, lá no artigo 5º, incisos 5 e 10 da nossa Constituição, ainda temos muitas discussões em relação a esse dano. Uma primeira delas é o que é esse dano de natureza moral. Para uma primeira corrente, ela diz que dano moral é dor, é sofrimento, é angústia. Será que isso é mesmo dano moral? Eu, diante de um dano, de uma negativação indevida, por exemplo, do meu nome no SPC ou no Serasa, eu posso não ter nenhuma reação de dor, de angústia, de sofrimento, mas é inegável que eu sofri um dano moral. O meu nome foi negativado. Já uma outra pessoa, um pouco mais sensível, essa sim vai ter dor, sofrimento, angústia. Então, será que esse critério da consequência da lesão é ideal para se classificar o que é um dano de natureza moral? Nos parece que não. Então, veio uma segunda corrente. E essa segunda corrente diz o seguinte: dano moral é violação a direito da personalidade. E o que é um direito da personalidade? Está lá previsto no Código Civil, o artigo 11 ao artigo 21, todos de forma exemplificativa. Então, eu tenho um dano de natureza moral quando eu tenho minha honra, o meu nome, a minha imagem, a minha integridade física ou psíquica violados. Em qualquer dessa circunstância, eu tenho a ocorrência de um dano moral. É um critério muito mais objetivo, preciso. Eu não fico na dependência do julgador verificar se eu tenho sofrimento, angústia, lesão. Essas consequências da lesão, dor, angústia, sofrimento, mágoa, elas são importantes? É claro que são importantes, mas é para uma segunda fase.
é para a fase do arbitramento, é para a fase da quantificação do dano e não para se dizer se houve ou não um dano de natureza moral. Isso é muito importante e nós vemos que essa doutrina e essa jurisprudência que faz essa distinção, elas ainda continuam até hoje. No próprio Superior Tribunal de Justiça, nós encontramos diversos julgados classificando o dano moral a partir das consequências da lesão. Outros julgados dizem que não, que dano moral é violação do direito da personalidade. Eu trago um exemplo para vocês que ocorreu com a atriz Maitê Proença, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A atriz, ela teve uma foto nua publicada em uma revista masculina sem o consentimento dela. Ela entrou com uma ação contra essa revista e, em primeira instância, o juiz condenou a revista a pagar danos morais à atriz. Disse que houve violação à imagem dessa atriz. Houve recurso ao Tribunal de Justiça e o desembargador modificou o julgado e, pasmem, olhem o argumento que utilizou o tribunal. Disse: não há violação a direito da personalidade, não. Não há violação à imagem, porque uma pessoa, se fosse uma mulher feia, uma mulher gorda, cheia de estrias e de celulite, aí sim haveria dano moral. Mas uma atriz bonita, com uma bela forma, como é a atriz Maitê Proença, ela deveria se sentir orgulhosa do seu corpo numa revista e não reclamar dos danos morais. Ora, isso é um verdadeiro absurdo. Nós não podemos ter um dano moral pelas consequências da lesão. O dano moral é objetivo, é violação ao direito da personalidade, é violação ao direito de imagem. Se há essa violação, há dever de reparar os danos causados. Eu trago para vocês algumas questões bastante atuais também em relação ao direito ao dano moral. A primeira delas é em relação à pessoa jurídica. Poderia a pessoa jurídica sofrer dano moral? Muito se divergiu sobre esse ponto. Para os que adotam a primeira corrente, de dor, de mágoa, de angústia, é muito difícil explicar dano moral para a pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica não tem essas sensações. Já para quem adota a segunda corrente, é possível sim, porque a pessoa jurídica ela não possui todos os direitos da personalidade, mas alguns deles sim, como por exemplo a honra objetiva. O que pensam dessa pessoa jurídica? Então, fazer uma difamação contra uma pessoa jurídica pode sim violar a honra objetiva e, portanto, causar dano de natureza moral. Foi esse o entendimento acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça ao editar a súmula de número 227. Diz o STJ que a pessoa jurídica, então, pode sofrer danos de natureza moral. Uma outra questão, e para finalizar, que eu chamo bastante a atenção de vocês que vão trabalhar com os novos danos e com o dano moral especificamente. Muito cuidado com o arbitramento desses danos. Não pode chegar na sentença e dizer: o dano moral eu entendo que deva ser fixado no valor de tantos mil-reais à luz da razoabilidade. Isso é uma sentença sem fundamentação. E sentença sem fundamentação é uma sentença nula. Então, o juiz leigo e o juiz togado devem ter muito cuidado com a fundamentação da sentença. Devem dizer por que motivo entende que aquele dano moral deva ser fixado naquele patamar. E para isso deve considerar alguns critérios. O primeiro deles, a extensão do dano. Qual foi o dano efetivamente provocado para a vítima? Segundo, quem lesou a vítima? Quem é o lesante? As condições financeiras desse lesante. Imaginem vocês, por exemplo, uma empresa, um banco ou uma empresa de telefonia colocar um dano moral no valor de R$1.000, R$2.000, R$3.000. Isso não vai fazer qualquer diferença para essa empresa. O dano moral, ele também tem um caráter pedagógico. E o magistrado, tanto o juiz leigo como o juiz togado, devem colocar isso na sentença. Em razão de um caráter pedagógico do dano moral,
Coloco, fixo, arbitro o valor em tantos mil reais, considerando a extensão desse dano, o tempo em que o nome da pessoa permaneceu no órgão de proteção ao crédito, deve ser considerado na fixação do dano moral. A intensidade da agressão contra essa vítima, se for pequena, média ou grande, também deve ser considerado para aumentar o dano moral. Não é por outra razão que o STJ, para padronizar essa questão, adotou um critério bifásico na fixação do dano. Num primeiro momento, o juiz deve analisar casos semelhantes e estabelecer o mínimo e o máximo para o dano moral. Então, em caso de negativação, por exemplo, do SPC ou no Serasa, fixar entre 5 mil e 15 mil reais, por exemplo. Num segundo momento, o juiz deve analisar as peculiaridades daquele caso concreto para dizer entre 5 e 15 mil qual o patamar que ele fixa aquele dano. Isso é uma sentença motivada, isso é uma sentença fundamentada e o juiz precisa fazer isso. Lembrando, nunca colocar valores irrisórios. É muito importante o juiz leigo fazer uma pesquisa e apresentar para o juiz togado, dar entendimento jurisprudencial sobre a matéria e por que chegou naquele dano. Não se pode fixar um dano muito aquém, né? Porque senão jamais uma empresa de grande porte, como uma telefonia, um banco, vai deixar de praticar aquelas lesões contra a vítima do dano. São essas as considerações. Espero vocês nesse segundo bloco, em que nós vamos abordar quais são os outros danos, além desse dano material e desse dano moral. Até lá, obrigado.